Há um mundo tão colossal em nosso sistema solar que todos os outros planetas caberiam dentro dele. Este audiolivro te convida a descobrir durante 2 horas os segredos de Júpiter, um titã gasoso com tempestades mais antigas que nossa história, luas que poderiam abrigar oceanos ocultos e um campo magnético capaz de criar auroras gigantescas. Mais que um planeta, Júpiter é uma chave para entender como nasceu e evoluiu o sistema solar, e uma janela para os mistérios mais profundos do cosmos. A importância de Júpiter na astronomia é inegável. Desde tempos antigos ele capturou a atenção de astrônomos e curiosos por igual. Os antigos babilônios o chamavam de Marduk e o consideravam um deus. Hoje em dia, os cientistas o veem como uma janela para o passado, oferecendo pistas sobre a formação dos planetas e a história do sistema solar. Mas o que realmente torna Júpiter tão fascinante? Falando de seu tamanho, imagine uma esfera tão colossal que seu diâmetro é mais de 11 vezes o da Terra. Para que você tenha uma ideia, se Júpiter fosse um balde de água, a Terra seria uma pequena gota em comparação. Sua massa é 2,5 vezes maior que a de todos os planetas do sistema solar juntos. Essa enorme massa influencia sua gravidade, fazendo com que seu campo gravitacional seja o mais forte de todos os planetas. Isso não só afeta Júpiter, mas também tem consequências para os planetas e asteroides que orbitam ao seu redor. A atmosfera de Júpiter é outro de seus grandes mistérios. Composta principalmente de hidrogênio e hélio, sua atmosfera apresenta cores e padrões que parecem retirados de uma pintura abstrata. As nuvens que a compõem criam um espetáculo visual impressionante. Mas também são responsáveis por fenômenos meteorológicos extremos. Você consegue imaginar um furacão que dure séculos? Assim é a Grande Mancha Vermelha, uma gigantesca tempestade que está ativa há mais de 300 anos. Essa tempestade é um testemunho da dinâmica complexa da atmosfera de Júpiter. Ao longo da história, a observação de Júpiter evoluiu de maneira surpreendente. Com telescópios rudimentares, os antigos astrônomos já podiam identificar suas luas, que se tornaram as primeiras provas de que nem tudo gira ao redor da Terra. Hoje em dia, graças à tecnologia avançada, podemos estudar sua atmosfera, suas luas e sua magnetosfera com detalhes impressionantes. Mas qual é a importância de Júpiter no contexto de outros planetas? A resposta reside em seu papel como esponja do sistema solar. Sua forte gravidade atrai asteroides e cometas, protegendo assim os planetas internos, incluindo a Terra, de possíveis impactos devastadores. Sem Júpiter, nosso planeta poderia ter sido atingido com maior frequência por esses corpos celestes. Isso nos leva a considerar a relação de Júpiter com a vida na Terra e como sua presença tem sido crucial para nosso desenvolvimento. Além de sua influência gravitacional, Júpiter é um lugar de maravilhas em si mesmo. Suas luas, como Io, Europa e Ganimedes, contam histórias fascinantes de vulcões ativos, oceanos ocultos e características geológicas únicas. Europa, por exemplo, poderia abrigar um oceano subsuperficial que, segundo alguns cientistas, poderia ser um lugar onde a vida poderia existir. Isso levanta uma pergunta intrigante. A vida no sistema solar poderia não se limitar apenas à Terra? A magnetosfera de Júpiter é outra característica impressionante, sendo a mais forte de todos os planetas do sistema solar. Essa gigantesca bolha de campo magnético protege sua atmosfera dos ventos solares e cria auroras impressionantes em suas regiões polares. As auroras de Júpiter são tão brilhantes que poderiam ser vistas do espaço, criando um espetáculo verdadeiramente mágico. Ao longo da história, Júpiter também encontrou seu lugar na cultura popular. Foi representado em livros, filmes e obras de arte, evocando a imaginação de gerações. Sua imagem de gigante benevolente inspirou muitos a olhar para o céu e se perguntar sobre o desconhecido. Mas o que Júpiter nos diz sobre nossa própria existência e o universo em que habitamos? Finalmente, a exploração de Júpiter apenas começou. Missões como Galileu e Juno forneceram dados valiosos, abrindo a porta a novas perguntas sobre sua formação e características. O futuro da pesquisa sobre Júpiter é promissor. E cada descoberta nos aproxima um passo mais de entender não apenas este enorme planeta, mas também nosso lugar no cosmos. A exploração de Júpiter nos convida a refletir sobre a importância de continuar aprendendo e explorando. Com cada novo avanço, mais mistérios se desdobram, lembrando-nos de que o universo é um lugar vasto e cheio de maravilhas, e que Júpiter é uma peça fundamental no quebra-cabeça da existência. A cada descoberta,
uma nova janela se abre para a compreensão, não apenas de Júpiter, mas também de nós mesmos. Júpiter, o gigante do Sistema Solar, não é apenas o planeta mais grande de todos, mas também é um verdadeiro colosso cósmico com características que desafiam nossa imaginação. Seu tamanho é tão impressionante que você poderia pensar que tem a capacidade de abrigar mais de 1000 planetas como a Terra em seu interior. Você consegue imaginar isso? Um mundo tão vasto que poderia conter tudo o que conhecemos e mais. Mas, o que significa realmente ser tão grande? O que isso implica para sua massa e sua influência no Sistema Solar? Comecemos desmembrando seu tamanho. Júpiter tem um diâmetro de aproximadamente 143 mil quilômetros, o que o torna um gigante gasoso que se ergue majestoso entre os outros planetas. Em comparação, se pegarmos a Terra, seu diâmetro é de apenas 12.007 quilômetros. É como se você estivesse comparando uma bolinha de gude com uma enorme bola de futebol. A diferença é avassaladora. E isso é apenas em termos de diâmetro. Quando falamos de massa, a situação se torna ainda mais impressionante. Júpiter é tão massivo que contém mais de 70% da massa total de todos os planetas do Sistema Solar combinados. Agora, o que significa essa massa colossal para Júpiter? Através de sua enorme gravidade, o planeta tem a capacidade de atrair e manter uma multidão de corpos celestes ao seu redor, desde asteroides até suas próprias luas. De fato, há mais de 70 luas conhecidas orbitando Júpiter, e algumas delas são verdadeiras maravilhas em si mesmas, como Io, Europa e Ganímedes. A influência gravitacional de Júpiter é tão forte que se diz que atua como um aspirador de asteroides, protegendo assim a Terra de possíveis colisões. Ao falar de massa e tamanho, é crucial mencionar a densidade de Júpiter. Embora seja muito maior que a Terra, sua densidade é menor, já que é composto principalmente de gases como hidrogênio e hélio. Isso significa que, embora seu volume seja imenso, na verdade não é tão pesado quanto poderíamos pensar. Então, se Júpiter é tão leve em comparação com seu tamanho, o que acontece com sua composição interna? A estrutura de Júpiter é fascinante. Em seu núcleo, acredita-se que haja um núcleo sólido composto de elementos pesados, cercado por uma camada de hidrogênio metálico e uma atmosfera de hidrogênio e hélio. Este interior complexo é o que dá a Júpiter seu extraordinário campo magnético e sua surpreendente magnetosfera, a maior do Sistema Solar. Imagine um planeta cuja influência se estende até o espaço, criando um escudo protetor que pode desviar partículas carregadas do Sol. À medida que nos aprofundamos na comparação com outros planetas, encontramos que Júpiter não é apenas o rei dos gigantes gasosos, mas também é o principal responsável pela estabilidade do Sistema Solar. Sua imensa gravidade ajuda a manter outros planetas em suas órbitas, evitando que se desestabilizem e colidam entre si. Isso levanta uma pergunta interessante. Como afetaria nossa existência na Terra se Júpiter não estivesse lá? Sem sua presença, poderíamos estar expostos a um bombardeio constante de asteroides e cometas. Em termos de visualização, se Júpiter fosse do tamanho de uma bola de basquete, a Terra seria do tamanho de uma bolinha de gude. Essa relação de tamanho não é apenas impressionante, mas também nos ajuda a compreender a imensidão do cosmos. Às vezes, é difícil imaginar o que realmente significa ser um gigante em um universo tão vasto. A ideia de que um único planeta pode ter tanto poder e presença é algo que nos convida a refletir sobre nossa própria existência. Outro aspecto fascinante é a temperatura de Júpiter, embora esteja longe do Sol. Seu enorme tamanho gera uma grande quantidade de calor interno, o que o torna um lugar extremamente dinâmico. A temperatura em seu núcleo pode alcançar milhares de graus, o que contrasta dramaticamente com as camadas superiores congeladas de sua atmosfera. Essa combinação de temperaturas extremas contribui para a criação de padrões climáticos únicos que não encontraríamos em nenhum outro lugar do Sistema Solar. A exploração de Júpiter e seu tamanho nos leva a questionar como se formou este gigante gasoso. Os cientistas acreditam que se formou a partir da acumulação de gás e poeira no disco protoplanetário que cercava o Sol em seus primeiros dias. À medida que esse gás se acumulava, Júpiter cresceu e evoluiu, tornando-se o colosso que conhecemos hoje. É um lembrete de que o universo está em constante mudança e evolução, um processo que ocorre há bilhões de anos. Não podemos esquecer que, apesar de seu tamanho, Júpiter também tem um papel crucial na história da humanidade. Desde que os astrônomos começaram a observá-lo, Júpiter tem capturado a imaginação de gerações inteiras.
Suas características únicas e seu tamanho impressionante levaram a inúmeras teorias e descobertas ao longo dos séculos. Em conclusão, Júpiter não é apenas um planeta grande, é um gigante que desempenha um papel vital na estabilidade e dinâmica do nosso sistema solar. Seu tamanho e massa não apenas nos impressionam, mas também nos convidam a explorar mais sobre nosso lugar no cosmos e a refletir sobre a interconexão de todos os corpos celestes. Da próxima vez que olhar para o céu e ver um ponto brilhante, lembre-se de que esse ponto pode ser o majestoso Júpiter, o rei do sistema solar. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Júpiter, o gigante gasoso do sistema solar, é um verdadeiro espetáculo da natureza. Mas o que o torna tão especial em relação à sua atmosfera? Este planeta não é apenas um grande bolo de gás. Sua atmosfera é um complexo e dinâmico sistema de camadas que contém alguns dos ventos mais rápidos e coloridos que se possa imaginar. A atmosfera de Júpiter é principalmente de hidrogênio e hélio, o que a torna um lugar bastante diferente do nosso lar, a Terra. Mas qual é o efeito desses gases em sua aparência? A atmosfera de Júpiter é famosa por suas faixas de cores, que vão do branco ao marrom escuro, e por suas enormes tempestades. Por que essas faixas se formam? A resposta está na rápida rotação do planeta. Júpiter gira sobre seu eixo em aproximadamente 10 horas, o que cria uma forte força de rotação. Essa rotação rápida provoca o deslocamento do ar em diferentes direções e velocidades, formando essas faixas e padrões chamativos que vemos. Imagine um gigantesco redemoinho na atmosfera, onde o ar quente e frio se mistura constantemente. Além de sua bela aparência, as mudanças de temperatura na atmosfera de Júpiter dão origem a fenômenos extraordinários. As camadas de nuvens se formam em diferentes altitudes, criando um espetáculo de cores que parece retirado de uma pintura abstrata. E quanto às nuvens escuras que se veem em sua superfície, elas são, na verdade, tempestades que estão ativas há séculos e cada uma tem sua própria história. Falando em tempestades, que tal o Grande Manchão Vermelho? Mas isso é um assunto para mais tarde. Mergulhando nos detalhes, a atmosfera de Júpiter tem uma pressão e temperatura extremas que não se encontram na Terra. À medida que se desce em sua atmosfera, a pressão aumenta drasticamente. Ao contrário do nosso planeta, onde a pressão atmosférica nos permite respirar sem dificuldade, em Júpiter a pressão se torna tão intensa que qualquer espaçonave teria dificuldades para sobreviver. Imagine estar debaixo d'água no oceano, mas com a pressão de milhares de oceanos sobre você. Essa é a realidade nas profundezas de Júpiter. E não vamos esquecer dos ventos. Os ventos em Júpiter são alguns dos mais velozes do sistema solar, alcançando até 600 km por hora. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais rápido do que um avião de passageiros em pleno voo. Mas o que causa tais rajadas? As diferenças de temperatura em sua atmosfera geram movimentos de ar que se tornam ventos descomunais. Esses ventos são tão poderosos que podem arrastar nuvens inteiras e moldar a atmosfera de maneiras que mal começamos a entender. A composição de sua atmosfera não apenas afeta sua aparência visual, mas também tem implicações para seu clima. À medida que as tempestades se formam e evoluem, podem durar décadas, até séculos. Isso levanta perguntas fascinantes sobre sua natureza. Que tipo de fenômenos meteorológicos poderiam estar ocorrendo neste gigante gasoso? A resposta está além da nossa compreensão atual, e os cientistas continuam investigando. Um aspecto surpreendente é como a atmosfera de Júpiter se comporta como um todo. As interações entre as diferentes camadas de nuvens, ventos e temperaturas criam um sistema caótico e vibrante. Poder-se-ia dizer que Júpiter é um laboratório natural onde se estudam processos atmosféricos em grande escala. Cada vez que uma sonda é enviada ao planeta, novas dinâmicas são descobertas que desafiam nosso conhecimento prévio. Você consegue imaginar como seria voar através da atmosfera de Júpiter? Seria uma experiência completamente diferente do que conhecemos. Em vez de um céu azul e nuvens brancas, você encontraria um espetáculo de cores vibrantes e ventos furiosos. A imagem de uma paisagem de nuvens em constante mudança é cativante e aterrorizante ao mesmo tempo. A atmosfera de Júpiter também é responsável por sua intensa magnetosfera, que interage com o vento solar. Esse fenômeno cria auroras extraordinárias em seus polos, que são milhares de vezes mais brilhantes do que as que podemos observar na Terra. A energia dessas auroras é tão poderosa que poderia iluminar vastas áreas do planeta, criando um espetáculo celestial que poucos viram.
Assim, enquanto Júpiter nos fascina com seu enorme tamanho e beleza, sua atmosfera é um lembrete constante do que ainda nos resta descobrir. A cada missão espacial, os cientistas obtêm mais informações sobre sua composição, dinâmicas e mistérios. A atmosfera de Júpiter não é apenas um lugar de maravilhas naturais, mas também um campo de estudo que pode nos ajudar a entender melhor não apenas Júpiter, mas também outros planetas em nosso sistema solar e além. À medida que avançamos em nossa exploração espacial, a curiosidade por saber mais sobre este gigante gasoso nunca deixará de crescer. A atmosfera de Júpiter é, sem dúvida, um tema fascinante que nos convida a continuar investigando os segredos do universo. O Grande Manchão Vermelho, essa enorme tempestade que se tornou a marca registrada de Júpiter, é um fenômeno que atrai a atenção de astrônomos e curiosos igualmente. O que o torna tão especial? Para entendê-lo, primeiro devemos visualizar seu tamanho. Este gigantesco redemoinho de nuvens é tão amplo que poderia abrigar 2 ou 3 planetas do tamanho da Terra em seu interior, e tem estado ativo por pelo menos 3 séculos. Imaginem uma tempestade que não apenas perdura, mas que se torna um ícone de um planeta inteiro. A pergunta que surge é: como pode uma tempestade durar tanto tempo? A resposta reside na energia que Júpiter gera. Ao contrário da Terra, que recebe sua energia do Sol e tem um ciclo climático mais dinâmico, Júpiter é um gigante gasoso que produz seu próprio calor interno. Isso se deve à contração gravitacional de sua enorme massa, que cria calor em seu núcleo. Esse calor provoca correntes em sua atmosfera, alimentando tempestades como o Grande Manchão Vermelho. Em certo sentido, é como se o planeta estivesse em um constante estado de ebulição, onde cada tempestade é uma manifestação de sua energia interna. Mas, e quanto à sua cor vermelha característica? A resposta a isso está na composição química da atmosfera de Júpiter. Este gigante gasoso é composto principalmente de hidrogênio e hélio, mas também contém traços de outros elementos, como amônia e hidrocarbonetos. A interação desses elementos com a luz do Sol gera essa cor avermelhada que nos fascina. É um lembrete visual da complexidade e beleza que podem ser encontradas no universo. O Grande Manchão Vermelho não está sozinho. Júpiter abriga outras tempestades, embora nenhuma seja tão famosa. Algumas dessas tempestades são menores e passageiras, mas se movem a velocidades incríveis. Você consegue imaginar estar em uma tempestade que se desloca a mais de 200 km por hora? Enquanto na Terra as tempestades podem ser devastadoras, em Júpiter elas são parte da paisagem atmosférica. Cada tempestade é um fio no vasto tecido da atmosfera do planeta. Um aspecto intrigante do Grande Manchão Vermelho é sua forma e sua evolução. Ao longo dos anos, os cientistas observaram que seu tamanho tem diminuído. O que isso significa? Alguns especialistas acreditam que isso pode ser um sinal de que a tempestade está se esgotando. No entanto, outros sugerem que isso pode ser parte de um ciclo natural, onde a tempestade se ajusta e muda com o tempo. A natureza é assim de caprichosa. E quanto à comparação com as tempestades na Terra? Enquanto as tempestades terrestres tendem a ser curtas e localizadas, o Grande Manchão Vermelho é mais como um furacão que nunca se desvanece. Essa diferença nos leva a refletir sobre como um ambiente tão distinto pode dar origem a fenômenos atmosféricos únicos. A violência da tempestade, somada à sua duração, a torna um objeto de estudo fascinante para os cientistas que tentam desvendar os segredos da atmosfera joviana. A importância de estudar o Grande Manchão Vermelho vai além da mera curiosidade. Compreender como funcionam essas tempestades nos fornece pistas sobre a dinâmica atmosférica em outros planetas, e até mesmo em exoplanetas que estamos começando a descobrir. Assim, o Grande Manchão Vermelho se torna um laboratório natural para os cientistas que buscam entender os processos atmosféricos em uma escala mais ampla. No entanto, a pesquisa sobre o Grande Manchão Vermelho não tem estado isenta de desafios. As condições em Júpiter são extremas, com pressões e temperaturas que não poderíamos suportar. Isso torna a exploração direta um desafio monumental. As sondas espaciais, como a Juno, têm sido fundamentais para coletar informações sobre a atmosfera de Júpiter. Mas mesmo elas devem operar em ambientes hostis e complexos. Isso nos leva a perguntar: o que mais podemos aprender sobre este gigante gasoso? A fascinação pelo Grande Manchão Vermelho também se reflete na cultura popular. Desde livros até filmes, esse fenômeno capturou a imaginação de muitos. Sua imagem icônica evoca um senso de mistério e grandeza, lembrando-nos de que o universo está cheio de maravilhas por descobrir.
A representação do grande manchão vermelho na ficção ressalta não apenas sua beleza, mas também a curiosidade humana pelo desconhecido. À medida que nos aprofundamos no estudo do grande manchão vermelho, descobrimos que esse fenômeno não é apenas um espetáculo visual, mas um lembrete da complexidade do universo. Cada nova descoberta sobre essa tempestade nos aproxima um passo mais de compreender como se formam e evoluem as atmosferas em outros mundos. Sem dúvida, o grande manchão vermelho é um testemunho do poder da natureza e da curiosidade humana por desvendar seus segredos. No final do dia, a história do grande manchão vermelho é uma história de resistência, energia e mistério. Uma tempestade que perdurou no tempo e que continua desafiando nossa compreensão. À medida que continuamos explorando Júpiter e sua atmosfera, o grande manchão vermelho continuará sendo um farol de conhecimento em nossas explorações cósmicas. Um lembrete de que, mesmo nas profundezas do espaço, existem fenômenos que nos convidam a continuar investigando e aprendendo. Os ventos em Júpiter são verdadeiramente fascinantes. Você sabia que são os ventos mais rápidos do Sistema Solar? Imagine um tornado, mas multiplicado por 1000. Em Júpiter, essas rajadas de vento podem alcançar velocidades de até 300 km por hora. Isso é mais rápido do que qualquer furacão que já vimos na Terra. Mas o que causa esses ventos tão extremos? A resposta está na imensa rotação do planeta. Júpiter gira sobre seu eixo em apenas 10 horas. Isso significa que, ao contrário da Terra, onde a rotação é mais lenta e regular, em Júpiter a atmosfera se comporta de uma maneira completamente diferente. A força centrífuga gerada por essa rápida rotação cria enormes correntes de ar que se movem através de sua atmosfera. É como se você tivesse uma enorme lavadora girando, onde a água se desloca rapidamente, formando redemoinhos e correntes. Adentrando mais nessa voragem de ventos, encontramos que sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Mas não para por aí. A presença de outros elementos em menor quantidade também desempenha um papel crucial. Esses gases, junto com a velocidade e a temperatura, criam uma dinâmica complexa. As variações na temperatura e na pressão atmosférica são responsáveis pela formação de bandas de nuvens que se deslocam a diferentes velocidades. Assim, o planeta se apresenta com essas faixas que todos reconhecemos nas imagens. Você já se perguntou o que acontece quando esses ventos se encontram? Quando correntes de ar de diferentes velocidades colidem? Geram turbulências. Essas turbulências dão origem a impressionantes fenômenos meteorológicos. Alguns deles são tão grandes que poderíamos incluir vários planetas Terra dentro deles. As tempestades em Júpiter são verdadeiros titãs, e sua duração pode ser surpreendentemente longa. Algumas tempestades estiveram ativas durante séculos. Um dos exemplos mais conhecidos é a Grande Mancha Vermelha. Este gigantesco ciclone tem sido objeto de estudo e admiração. Mas por que é tão especial? Assim como um redemoinho em um rio, a Grande Mancha Vermelha é um lugar onde os ventos se reúnem e colidem, criando um espetáculo visual impressionante. Ao longo dos anos, os cientistas observaram que seu tamanho mudou, o que levanta perguntas intrigantes sobre sua dinâmica interna. Poderia ser que os ventos que a cercam estão afetando sua forma e tamanho? Os ventos em Júpiter não são apenas um fenômeno meteorológico. Eles também têm um impacto na magnetosfera do planeta. Esta é a região que envolve Júpiter e que é influenciada por seu campo magnético. Os ventos podem interagir com o campo magnético, criando auroras brilhantes nos polos do planeta. Essas auroras são o resultado de partículas carregadas que colidem com a atmosfera superior, gerando luzes espetaculares. É como se Júpiter estivesse mostrando um espetáculo de luzes na escuridão do espaço. Além disso, os ventos em Júpiter não são uniformes. Existem bandas de ventos que se movem em direções diferentes. Em algumas áreas o vento sopra para o leste, enquanto em outras sopra para o oeste. Essa complexidade é parte do que faz de Júpiter um planeta tão dinâmico. Embora pareça caótico, há padrões que os cientistas tentam decifrar para entender melhor como funciona a atmosfera deste gigante gasoso. A intensidade desses ventos também tem um efeito na formação de nuvens. As nuvens em Júpiter são muito mais do que simples acumulações de vapor d'água. Elas são compostas de diferentes tipos de cristais, como o amoníaco. A combinação de ventos fortes e temperaturas extremas faz com que essas nuvens possam alcançar alturas impressionantes. Em alguns casos, as nuvens se elevam a mais de 100 quilômetros acima da superfície do planeta. E quanto à vida em Júpiter? Apesar de o planeta em si não ser habitável, suas luas poderiam ser.
A intensa atividade atmosférica e os ventos fortes poderiam influenciar a possibilidade de haver condições adequadas para a vida em algumas dessas luas, como Europa ou Io. A interação entre os ventos de Júpiter e as características de suas luas é uma área ativa de pesquisa. Os cientistas se perguntam se essas luas poderiam ter oceanos subterrâneos impulsionados pelo calor gerado pelas forças gravitacionais de Júpiter. Os ventos em Júpiter também são um lembrete da imensidão e da complexidade do universo. Embora sejamos pequenos em comparação com um planeta tão grande, a maneira como esses ventos interagem e mudam nos dá pistas sobre como funcionam outros sistemas no cosmos. A exploração desses fenômenos não apenas aumenta nosso conhecimento sobre Júpiter, mas também nos ajuda a compreender melhor nosso próprio planeta. Em resumo, os ventos em Júpiter são uma das características mais impressionantes e enigmáticas do planeta. Sua velocidade, sua interação com a atmosfera e sua influência na magnetosfera são apenas alguns dos elementos que tornam Júpiter um lugar de estudo fascinante. À medida que continuamos explorando este gigante gasoso, cada descoberta nos aproxima mais de entender não apenas Júpiter, mas os mistérios do universo em sua totalidade. Que outros segredos este majestoso planeta nos revelará no futuro? A resposta pode nos surpreender. Você sabia que Júpiter tem mais de 70 luas conhecidas? Cada uma delas tem sua própria história e características fascinantes, o que as torna um verdadeiro tesouro para os astrônomos. Comecemos a explorar as mais importantes dessas luas e descubra por que são tão relevantes em nossa busca por conhecimento sobre o Sistema Solar. Primeiro, concentremo-nos em Io, a lua mais próxima de Júpiter. Este pequeno mundo é um lugar extremamente ativo, com mais de 400 vulcões em erupção. Imagine um planeta onde a lava jorra constantemente e a paisagem muda quase diariamente. Como é possível tanta atividade? A resposta está na força gravitacional de Júpiter. Sua imensa gravidade puxa Io, fazendo com que seu interior aqueça e, por sua vez, gera esses impressionantes vulcões. Aqui, a natureza é um espetáculo em constante movimento. Mas Io não é a única lua interessante. Europa, por sua vez, é um lugar cheio de mistério. Sua superfície está coberta de gelo e acredita-se que esconda um oceano subterrâneo. O que há sob essa camada de gelo? Os cientistas especulam que poderia haver um ambiente propício para a vida. A ideia de um oceano em outro mundo é fascinante. Imagine criaturas nadando em um mar gelado, longe da luz do sol. Isso levou os pesquisadores a se perguntarem: poderia haver vida lá embaixo? As futuras missões à Europa poderiam responder a essa intrigante pergunta. Depois temos Ganímedes, a lua maior do Sistema Solar. De fato, é até maior que o planeta Mercúrio. Seu tamanho é impressionante, mas o que realmente chama a atenção é que também possui seu próprio campo magnético, algo incomum para uma lua. Isso sugere que Ganímedes tem um núcleo de ferro em seu interior. Ao pensar em um lugar com características tão únicas, não podemos deixar de nos perguntar: o que mais esse gigante gelado nos revelará? No entanto, não para por aí. Existem mais luas que orbitam ao redor de Júpiter, cada uma com características que podem mudar nossa compreensão do Sistema Solar. Por exemplo, a lua Calisto, que é um verdadeiro museu de crateras, nos dá uma ideia de como tem sido a história do Sistema Solar. Sua superfície está cheia de cicatrizes de impactos, o que nos conta sobre os encontros violentos que ocorreram ao longo dos séculos. Que histórias poderiam contar essas crateras se pudessem falar? Falando em histórias, as luas de Júpiter também nos ensinam sobre os processos de formação dos planetas. As diferenças na composição e na geologia dessas luas podem oferecer pistas sobre como os corpos celestes em nosso sistema solar se formaram e evoluíram. Por exemplo, a variedade entre Io, Europa e Ganímedes sugere que nem todos os mundos são iguais, e isso é parte do que torna o estudo da astronomia tão emocionante. As missões espaciais desempenharam um papel crucial em nossa compreensão dessas luas. A sonda Galileu, lançada em 1990, nos forneceu imagens e dados que revelaram mais sobre Io, Europa e Ganímedes. Sem essas descobertas, grande parte do que sabemos hoje seria um mistério. Por isso, cada nova missão é como abrir uma janela para o desconhecido. Além disso, não podemos negar a influência que essas luas têm na cultura popular. Desde filmes de ficção científica até livros, as luas de Júpiter capturaram a imaginação de muitos.
A ideia de um oceano em Europa, por exemplo, inspirou escritores e cineastas a imaginar mundos distantes onde a vida poderia existir. Quem sabe quantas histórias ainda estão por contar sobre esses fascinantes corpos celestes? No contexto da exploração espacial, a busca por vida nessas luas se tornou uma das prioridades dos cientistas. A cada avanço tecnológico, estamos mais perto de descobrir se a Europa realmente abriga vida. A possibilidade de encontrar micro-organismos ou formas de vida mais complexas em um oceano subterrâneo é um poderoso incentivo para continuar investigando. A relação de Júpiter com suas luas também é um lembrete da interconexão no sistema solar. Cada lua tem suas características únicas, mas todas são influenciadas pela enorme gravidade do gigante gasoso. A dança gravitacional entre Júpiter e suas luas é um exemplo perfeito de como os corpos celestes interagem e se afetam mutuamente. Que novas dinâmicas poderiam ser descobertas se explorássemos mais a fundo? Enquanto isso, os cientistas continuam desenvolvendo novas tecnologias para estudar melhor essas luas. A sonda Europa Clipper, programada para ser lançada em um futuro próximo, se concentrará especificamente em Europa e seu oceano. Com instrumentos avançados, essa missão pode nos fornecer informações sem precedentes sobre a composição de sua superfície e a possibilidade de vida em suas profundezas. Ao concluir este percurso pelas luas de Júpiter, fica claro que não são apenas satélites do gigante gasoso. São mundos singulares que oferecem uma visão da complexidade do sistema solar. A exploração dessas luas não apenas amplia nosso conhecimento do universo, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria existência e a possibilidade de que não estamos sozinhos. Que outros segredos nos revelarão no futuro? A aventura apenas começa. Europa, uma das luas mais fascinantes de Júpiter, capturou a atenção de cientistas e sonhadores por igual. O que faz com que esta lua seja tão especial? Em primeiro lugar, sua superfície coberta de um gelo brilhante parece uma paisagem de outro mundo, mas há algo mais intrigante sob essa camada gelada. Em seu interior, acredita-se que Europa abriga um oceano profundo e salgado, escondido sob o gelo. Você consegue imaginar um vasto oceano em uma lua distante? A possibilidade de que exista um ambiente propício para a vida em Europa é uma das razões pelas quais os cientistas estão tão interessados nesta lua. Ao pensar em Europa, pode-se comparar seu oceano com o do nosso próprio planeta. Na Terra, os oceanos são o lar de inúmeras formas de vida, desde as criaturas mais pequenas até gigantes como as baleias. Se a Europa tem um oceano, como se suspeita, que tipo de vida poderia existir lá? Talvez micro-organismos que nadam em águas semelhantes às de nossos oceanos ou até mesmo formas de vida mais complexas. A ideia de que poderia haver vida em um lugar tão distante é emocionante, não é? Os cientistas descobriram que há mais de uma razão para acreditar na existência deste oceano subterrâneo. As imagens capturadas por sondas espaciais mostraram que a superfície de Europa tem fraturas e rachaduras que parecem indicar que algo está ocorrendo sob o gelo. O que aconteceria se esses movimentos fossem provocados por correntes de água? Esta atividade geológica poderia ser um sinal de que o oceano está em constante movimento, semelhante às marés que vemos na Terra. Além disso, a interação entre o oceano e a rocha do fundo poderia criar um ambiente favorável para a vida. Em nosso planeta, onde há água, há vida, e essa regra poderia se aplicar à Europa. Os cientistas acreditam que o calor gerado pela fricção das marés poderia manter o oceano em estado líquido, evitando que congele completamente. Isso é semelhante a como algumas partes do nosso oceano permanecem mais quentes graças à atividade geotérmica. Mas, como sabemos tudo isso? Graças às missões espaciais. A missão Galileu, que orbitou Júpiter na década de 1990, foi fundamental para estudar a Europa. Esta sonda coletou uma grande quantidade de dados sobre a Lua e suas características. No entanto, ainda há muito a descobrir e é por isso que futuras missões estão em andamento. A missão Europa Clipper da NASA, programada para ser lançada na próxima década, tem como objetivo estudar a Lua em detalhes. Com um foco em sua superfície e sua atmosfera, busca responder a perguntas-chave sobre seu oceano e seu potencial para abrigar vida. À medida que se aproxima o lançamento de novas missões, os cientistas também estão desenvolvendo tecnologias avançadas para explorar a Europa. Imagine robôs que possam atravessar a espessa camada de gelo para acessar o oceano.
Assim como os submarinos na Terra nos permitiram explorar as profundezas de nossos oceanos, esses novos dispositivos poderiam fazer o mesmo na Lua de Júpiter. A ideia de que algum dia poderíamos nadar em um oceano alienígena é impressionante. A busca por vida em Europa não se trata apenas de encontrar organismos, mas também de entender como a vida poderia se formar em condições extremamente diferentes das do nosso planeta. Se encontrarmos vida em Europa, isso poderia mudar nossa compreensão da biologia e da evolução. Poderia abrir a porta para a possibilidade de que haja vida em outros lugares do universo, além do nosso próprio sistema solar. O interesse em Europa também desperta questões filosóficas e éticas. Se descobrirmos vida, por mais simples que seja, que responsabilidade teríamos em relação a ela? A exploração de Europa não é apenas uma viagem rumo ao desconhecido, mas também uma viagem em direção à nossa própria humanidade. Nos obriga a considerar nosso lugar no cosmos e como interagimos com as formas de vida que poderiam existir em outros mundos. A paixão por Europa e seu oceano também reflete a curiosidade inerente da humanidade. Desde os tempos antigos, olhamos para o céu e nos perguntamos o que há além de nosso lar. A exploração de Europa é apenas um capítulo em nossa busca por conhecimento. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender nosso lugar no vasto universo. Em definitiva, Europa é mais do que uma simples lua. É um mundo cheio de possibilidades. Seu oceano oculto nos convida a sonhar com o que poderia existir sob seu gelo. À medida que avançamos nesta emocionante era de exploração espacial, Europa se ergue como um farol de esperança e mistério, lembrando-nos de que no vasto universo ainda há muitos segredos a serem descobertos. E quem sabe, talvez em um futuro não muito distante, possamos responder à pergunta mais intrigante de todas: há vida em Europa? A magnetosfera de Júpiter é um fenômeno impressionante, um verdadeiro titã no mundo dos campos magnéticos. Mas o que é exatamente uma magnetosfera e por que é tão fascinante no caso deste gigante gasoso? Para entender, podemos imaginar que a magnetosfera é como um escudo protetor que envolve Júpiter, criado por seu enorme campo magnético. Este escudo não apenas protege o planeta, mas também afeta tudo ao seu redor, incluindo suas luas. A magnitude do campo magnético de Júpiter é mais de 20 vezes mais forte que o da Terra. Isso significa que sua magnetosfera é um vasto espaço, se estendendo milhões de quilômetros no espaço. Se tivéssemos que compará-la com algo familiar, poderíamos dizer que é como um imenso guarda-chuva que não apenas cobre o próprio planeta, mas também se estende além de suas luas mais próximas. Você consegue imaginar um guarda-chuva tão grande que poderia cobrir uma cidade inteira? Assim de colossal é esta magnetosfera. E como se forma esta poderosa magnetosfera? Para responder a essa pergunta, é necessário falar sobre o núcleo de Júpiter, que se acredita ser composto de metais e rocha. À medida que o planeta gira em alta velocidade, esse núcleo gera correntes elétricas que, por sua vez, criam o campo magnético. Em outras palavras, o movimento do interior de Júpiter é como um gerador gigante que produz o magnetismo que o envolve. Uma das características mais impressionantes da magnetosfera de Júpiter é sua capacidade de capturar partículas carregadas provenientes do espaço. Imagine uma espécie de armadilha gigante que captura elétrons e prótons, os quais são arrastados pelo campo magnético do planeta. Essas partículas, ao encontrar seu caminho em direção às regiões polares de Júpiter, criam espetáculos visuais maravilhosos, as auroras. Essas auroras são semelhantes às do planeta Terra, mas muito mais intensas e brilhantes. Em Júpiter, podem ser centenas de vezes maiores e mais luminosas do que as que vemos em nosso planeta. A magnificência dessas auroras é surpreendente, mas também nos leva a perguntar: que papel desempenham na atmosfera de Júpiter? As auroras são o resultado da interação entre o vento solar, que é uma corrente de partículas carregadas emitidas pelo Sol, e a magnetosfera de Júpiter. Essa troca cria um espetáculo de luzes que dançam no céu, mostrando diferentes cores, desde o violeta até o verde brilhante. É como se Júpiter estivesse apresentando seu próprio espetáculo de fogos de artifício cósmicos, uma celebração constante de seu poder magnético. Falando sobre essas interações, é interessante notar que o vento solar, ao ser desviado pela magnetosfera, não apenas afeta Júpiter, mas também tem um impacto em suas luas. Algumas delas, como Europa, estão expostas a esse ambiente magnético. A magnetosfera pode influenciar a química da superfície dessas luas e, portanto, suas possibilidades de abrigar vida. A pergunta que surge é: poderia esse ambiente magnético realmente ser um aliado na busca por vida em outras luas?
Além disso, a magnetosfera de Júpiter atua como um escudo protetor contra a radiação cósmica, em comparação à Terra. Embora também tenha uma magnetosfera, é consideravelmente mais fraca. Isso significa que Júpiter está muito melhor protegido das partículas prejudiciais que circulam no espaço. Assim, a magnetosfera não é apenas um espetáculo visual, mas também desempenha um papel vital na proteção de sua atmosfera e de suas luas da radiação danosa. No entanto, nem tudo é perfeito na magnetosfera de Júpiter. Apesar de seu poder, também tem suas fraquezas. Existem áreas onde a magnetosfera é mais intensa, conhecidas como regiões de radiação. Nessas zonas, as partículas podem alcançar níveis extremos, o que representa um perigo para qualquer sonda ou nave que se atreva a se aproximar. Isso nos leva a considerar a importância de estudar essa magnetosfera para entender melhor como interage com o espaço e quais desafios pode apresentar para futuras explorações. À medida que os cientistas continuam explorando Júpiter e sua magnetosfera, surgem cada vez mais perguntas intrigantes. Como se comporta o campo magnético em diferentes momentos? Existem mudanças sazonais na magnetosfera, como as que experimentamos na Terra. À medida que mais missões são enviadas e mais dados são obtidos, começamos a vislumbrar um panorama mais claro de como funciona esse enorme sistema. A magnetosfera de Júpiter, em resumo, é um componente fundamental não apenas para entender o próprio planeta, mas também para compreender o sistema solar como um todo. Ao explorar como se forma, como interage com o vento solar e como afeta suas luas, nos aproximamos de uma compreensão mais profunda deste gigante gasoso e dos mistérios que ainda esconde. É um lembrete de que, na vasta imensidão do espaço, cada planeta tem sua própria história a contar, e Júpiter, com sua imponente magnetosfera, é um capítulo fascinante na história do nosso sistema solar. Quando pensamos em Júpiter, é fácil se deixar levar por seu imponente tamanho e sua beleza, mas há um aspecto que muitas vezes passa despercebido: seus anéis. Embora não sejam tão famosos quanto os de Saturno, os anéis de Júpiter têm seu próprio encanto e mistério, e é hora de descobri-los em profundidade. Primeiro, você já se perguntou como se formam os anéis de um planeta gigante como Júpiter? A resposta está na combinação de poeira, gelo e rochas que orbitam ao redor do planeta. Ao contrário de Saturno, cujas partículas são grandes e brilhantes, os anéis de Júpiter são compostos por minúsculas partículas que são quase invisíveis a olho nu. Isso lhes confere uma aparência sutil e etérea, como um halo tênue que envolve o gigante gasoso. Imagine que você está em um lugar onde a luz do Sol mal toca a superfície. Assim é como se sente observar os anéis de Júpiter. À medida que nos aproximamos, vemos que são compostos principalmente de poeira fina e fragmentos de gelo. Esses materiais vêm das luas de Júpiter, que ao serem atingidas por meteoritos, liberam pequenas partículas que ficam presas na órbita do planeta. É como se Júpiter tivesse um manto de poeira estelar girando ao seu redor, um lembrete constante da atividade que há em seu entorno. Agora, qual é a função desses anéis? Embora não sejam tão proeminentes quanto os de Saturno, os anéis de Júpiter desempenham um papel importante em seu sistema. Agem como um escudo protetor, absorvendo parte da matéria que poderia colidir com o planeta. Além disso, sua presença nos dá pistas sobre a história geológica das luas de Júpiter. Cada fragmento que orbita conta uma história, uma espécie de crônica dos impactos e mudanças ao longo de milênios. Vamos falar sobre sua estrutura. Os anéis de Júpiter são, na verdade, um sistema de vários anéis que variam em densidade e espessura. O mais interno, conhecido como o anel Tori, é o mais fino e menos denso. Com o tempo, os cientistas puderam estudar esses anéis por meio de missões espaciais, como a sonda Galileu, que nos forneceu imagens e dados valiosos sobre sua composição e estrutura. Um ponto intrigante é que, apesar de seu tamanho, os anéis são relativamente jovens em termos astronômicos. Os cientistas estimam que podem ter surgido há apenas alguns centenas de milhões de anos, o que é um sussurro na vasta história do universo. Isso levanta novas perguntas. O que acontecerá com esses anéis no futuro? Desaparecerão ou novos anéis se formarão à medida que mais matéria se acumular? Outra curiosidade é que os anéis também influenciam a magnetosfera de Júpiter. Essa imensa bolha de influência magnética que envolve o planeta é o resultado da rápida rotação de Júpiter e seu enorme campo magnético. Os anéis podem fornecer partículas que interagem com essa magnetosfera, produzindo fenômenos fascinantes, como auroras brilhantes nas regiões polares de Júpiter.
É como se os anéis estivessem orquestrando um espetáculo de luzes no céu do planeta. A ciência por trás dos anéis de Júpiter também nos ajuda a entender melhor o funcionamento de outros sistemas planetários. Ao estudar esses anéis, os astrônomos podem fazer comparações com os anéis de outros planetas, como Urano e Netuno, ampliando assim nosso conhecimento sobre como esses sistemas se formam e evoluem no universo. Quanto à sua visibilidade, os anéis de Júpiter são um desafio para os astrônomos amadores. Devido à sua estrutura fina e brilho tênue, são necessários telescópios potentes e condições de observação ideais para poder detectá-los. No entanto, isso não impede que os entusiastas da astronomia continuem tentando capturar imagens desse fenômeno. É uma prova da curiosidade humana e do desejo de explorar o desconhecido. Também é fascinante pensar em como os anéis de Júpiter poderiam ter influenciado a cultura popular. Embora não sejam tão icônicos quanto os de Saturno, sua existência inspirou escritores e artistas a imaginar mundos distantes e misteriosos. Quem sabe quantas histórias foram criadas a partir da ideia de um planeta com anéis sutis orbitando na escuridão do espaço? Finalmente, com cada nova missão enviada ao espaço, como a recente sonda Juno, os cientistas esperam descobrir mais sobre os anéis de Júpiter e sua história. Cada dado coletado nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos que guarda este gigante gasoso. Com cada descoberta, fica claro que Júpiter e seus anéis são um lembrete constante de quão pouco sabemos ainda sobre nosso sistema solar e o universo que nos rodeia. Em conclusão, os anéis de Júpiter são um fenômeno fascinante que, embora muitas vezes sejam ignorados, têm uma rica história e um papel crucial no ecossistema do planeta. Desde sua formação até sua influência na magnetosfera, cada aspecto nos convida a continuar explorando e aprendendo sobre este gigante do sistema solar. A curiosidade humana não tem limites, e Júpiter, com seus anéis delicados e misteriosos, é um lembrete de que sempre há mais a descobrir. A possibilidade de vida nas luas de Júpiter é um tema fascinante que capturou a imaginação de cientistas e sonhadores por igual. À medida que exploramos este gigante gasoso e suas misteriosas luas, surge uma pergunta intrigante. Poderia existir vida em um ambiente tão extremo? O certo é que, embora Júpiter em si seja um lugar inóspito, algumas de suas luas têm características que despertam o interesse dos pesquisadores. Um dos protagonistas nessa busca é Europa. Uma lua que brilha, com um brilho gelado e que oculta um oceano sob sua superfície. Este oceano é um ponto-chave em nossa reflexão sobre a vida. Como é possível que uma lua tão distante tenha um oceano? A resposta está em sua geologia e na energia que recebe de Júpiter. A imensa gravidade do planeta gigante provoca que Europa se deforme, gerando calor em seu interior. Esse calor poderia manter o oceano em estado líquido, criando um ambiente onde a vida poderia prosperar. Imagine por um momento um mundo sob a camada de gelo de Europa. Que tipo de seres poderiam habitar nesse oceano escuro e frio? Poderíamos pensar em organismos semelhantes aos que encontramos nas profundezas dos nossos oceanos, onde a luz do sol nunca chega. Esses seres extremófilos, como as estrelas do mar ou os peixes abissais, prosperam em condições extremas, alimentando-se de substâncias químicas em vez de luz solar. Esse tipo de vida, embora diferente da nossa, nos mostra que a vida pode encontrar seu caminho nos lugares mais inesperados. Mas Europa não é a única lua intrigante. Pensemos também em Io, conhecida por ser o corpo mais vulcânico do sistema solar. Sua superfície está coberta de vulcões ativos que expelindo lava e gases. Que implicações isso tem para a possibilidade de vida? Os vulcões não apenas criam uma paisagem espetacular, mas também liberam elementos químicos que poderiam ser essenciais para a vida. Embora as condições em Io sejam extremas, a atividade vulcânica poderia fornecer um ambiente propício para a existência de formas de vida simples. E depois temos Ganímedes, a lua mais grande do sistema solar. Ganímedes tem um oceano subterrâneo e uma atmosfera fina, o que levanta outra série de perguntas. Poderia esse oceano abrigar alguma forma de vida? A combinação de água líquida e o potencial de recursos químicos poderia fazer de Ganímedes um lugar interessante para a pesquisa astrobiológica. Agora, a questão da vida nas luas de Júpiter nos leva a refletir sobre a vida na Terra. Muitas vezes, pensamos que a vida só pode existir em condições semelhantes às nossas. No entanto, a biologia nos mostrou que a vida pode se adaptar a uma variedade de ambientes. Desde os desertos ardentes até as profundezas geladas dos oceanos, a vida é incrivelmente resiliente. Então, por que não poderia existir nas luas de Júpiter?
Devemos também considerar o papel da água na busca por vida. Em nosso planeta, a água é essencial para todos os organismos vivos. Se encontrarmos água em outros lugares do Sistema Solar, como em Europa ou Ganímedes, a possibilidade de vida se torna muito mais realista. A NASA e outras agências espaciais estão realizando investigações para entender melhor esses oceanos subterrâneos e os ingredientes químicos que poderiam estar presentes. Além disso, a exploração dessas luas não se limita apenas à busca por vida. Também nos ajuda a entender a história do Sistema Solar e como esses corpos celestes se formaram. Cada descoberta em Europa, Io ou Ganímedes nos oferece pistas sobre o passado do Sistema Solar e sua evolução ao longo de milhões de anos. Que segredos essas luas geladas escondem? À medida que os cientistas continuam estudando Júpiter e suas luas, novas perguntas surgem. O que mais podemos aprender sobre esses mundos misteriosos? A possibilidade de futuras missões que explorem Europa e seus oceanos subterrâneos nos empolga. A cada nova missão, temos a oportunidade de desvendar os segredos que poderiam mudar nossa compreensão da vida no universo. A busca por vida além da Terra não é apenas uma questão científica, é um profundo anseio humano. Nos leva a questionar nosso lugar no cosmos e a refletir sobre a diversidade da vida. O que significa ser humano em um universo onde poderiam existir outras formas de vida? A exploração das luas de Júpiter nos convida a sonhar e a continuar buscando respostas. Em conclusão, a possibilidade de vida nas luas de Júpiter nos abre um leque de possibilidades emocionantes. Embora ainda não tenhamos provas definitivas, a ciência avança com a esperança de que um dia possamos descobrir que não estamos sozinhos no universo. A busca por vida nesses mundos distantes não é apenas uma viagem ao desconhecido, mas também uma exploração do que significa fazer parte deste vasto e misterioso cosmos. O que impulsiona a humanidade a olhar para o céu e sonhar com o que há além do nosso planeta? As missões espaciais a Júpiter têm sido uma jornada de descoberta que não apenas nos ensinou sobre o gigante gasoso, mas também ampliou nossa compreensão do Sistema Solar. Desde as primeiras observações até as complexas naves espaciais modernas, cada passo foi um avanço monumental em nossa busca por entender o universo. Uma das primeiras missões que marcou um marco foi a sonda Pioneer 10, lançada em 1972. Você consegue imaginar ser uma das primeiras naves a atravessar o cinturão de asteroides? A Pioneer 10 foi pioneira nesse sentido. Seu objetivo principal era explorar Júpiter, e ela o fez com louvor. Em 1973, enviou as primeiras imagens do planeta, revelando um mundo que era completamente diferente do que havíamos imaginado. É como abrir uma porta para um novo universo, onde cada imagem trazia consigo um sem fim de perguntas. Alguns anos depois, as sondas Voyager 1 e Voyager 2 se juntaram à festa. Imagine receber uma mensagem do espaço que revela um espetáculo de cores e formas nunca antes visto. As Voyager não apenas capturaram imagens impressionantes de Júpiter e suas luas, mas também forneceram informações cruciais sobre sua atmosfera e magnetosfera. Quem poderia ter pensado que essas naves, que agora vagam pelo espaço interestelar, seriam nossas mensageiras na busca pelo conhecimento? O próximo grande passo chegou com a missão Galileu em 1995. Galileu foi como um detetive do espaço, equipado com instrumentos para analisar a fundo o gigante gasoso e seus segredos. Durante quase 8 anos, essa nave orbitou Júpiter, enviando uma quantidade impressionante de dados. Você sabia que Galileu descobriu que Europa, uma das luas de Júpiter, poderia ter um oceano sob sua superfície? Essa descoberta abriu a porta para a possibilidade de vida em lugares que antes considerávamos inóspitos. A ideia de que poderíamos não estar sozinhos no universo é uma das mais emocionantes que podemos imaginar. Mas a história da nossa exploração não parou por aí. Em 2011, a missão Juno começou sua jornada em direção a Júpiter. Com um design inovador, Juno se aproximou do planeta como um dançarino em um palco, coletando dados sobre sua gravidade, magnetismo e atmosfera. Que segredos Júpiter estava guardando em seu coração? Juno foi projetado para responder exatamente a essa pergunta. Cada vez que se aproxima de sua órbita, envia informações que nos ajudam a entender não apenas Júpiter, mas também como nosso sistema solar se formou. As imagens que Juno enviou são como quadros impressionistas do espaço. Cores vibrantes e padrões intrigantes dão vida à atmosfera de Júpiter, revelando fenômenos que nunca havíamos visto antes. Você já se perguntou o que há por trás dessas cores?
Juno ajudou a desvendar alguns desses mistérios, mostrando como a química e a física se entrelaçam em uma dança cósmica. Além das imagens e dados, as missões a Júpiter tiveram um impacto significativo em nossa tecnologia. As inovações necessárias para projetar e operar essas naves levaram a avanços em muitas áreas da ciência e engenharia. Quem diria que as explorações espaciais poderiam influenciar nossa vida cotidiana? As tecnologias que usamos hoje, desde a navegação por satélite até os materiais avançados, têm suas raízes nesses esforços pioneiros. O legado dessas missões vai além da ciência. Elas inspiraram gerações de cientistas, engenheiros e sonhadores. Cada lançamento é uma promessa de descoberta, um convite para explorar o desconhecido. Qual será o próximo capítulo nesta emocionante história? As futuras missões estão no horizonte e cada uma promete nos trazer mais respostas e, sem dúvida, mais perguntas. A exploração de Júpiter também nos ensinou sobre a importância da colaboração internacional. Essas missões não são apenas um esforço de um único país, são um esforço coletivo. Desde a NASA até a Agência Espacial Europeia, a união de talentos e recursos permitiu que alcançássemos avanços que seriam impossíveis de alcançar individualmente. Você consegue imaginar quantos países contribuíram para expandir nosso conhecimento sobre o universo? À medida que olhamos para o futuro, é vital lembrar que cada uma dessas missões foi um tijolo na construção de nossa compreensão do cosmos. Que mistérios ainda nos restam para descobrir? A busca por respostas continua, e a promessa de novas descobertas nos motiva a continuar explorando. A curiosidade humana é insaciável e cada missão a Júpiter é um reflexo desse desejo de saber mais. Finalmente, é essencial lembrar que cada imagem, cada dado e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender nosso lugar no universo. As missões a Júpiter iluminaram o caminho para um futuro cheio de possibilidades. Enquanto continuamos olhando para o céu, a história de Júpiter e sua exploração nos lembra que a jornada do conhecimento nunca termina. A aventura apenas começou. Ao longo da história, a observação de Júpiter tem sido uma viagem fascinante que nos aproximou dos mistérios do universo. Desde tempos antigos, este grande planeta capturou a atenção de astrônomos e curiosos por igual. Mas como nossa visão de Júpiter mudou ao longo dos séculos? A resposta é tão complexa quanto o próprio planeta. Na antiguidade, Júpiter era conhecido como um deus em muitas culturas. Os romanos o veneravam como o rei dos deuses, enquanto na mitologia grega era conhecido como Zeus. A fascinação por este gigante gasoso não se centrava apenas em sua majestade, mas também em seu brilho no céu, visível a olho nu. Sem telescópios, nossos antepassados podiam admirar sua presença, mas sua natureza continuava sendo um enigma. A mudança começou no século XVII, quando um italiano chamado Galileu Galilei apontou seu telescópio para o céu. Sua descoberta das luas de Júpiter foi revolucionária, desafiando a visão geocêntrica do universo que dominava a época. Imagine a surpresa que ele deve ter sentido ao ver 4 luas dançando ao redor deste gigante, como se fossem pequenas estrelas. Galileu não apenas viu luas, ele abriu a porta para uma nova forma de entender o cosmos. Com o passar dos anos, outros astrônomos se juntaram à exploração. No século XVIII, Johann Daniel Titius e Johann Elert Bode formularam a famosa Lei de Bode, que previa a existência de planetas em certos pontos do sistema solar. Isso levou a mais observações e a identificação de novos corpos celestes, todos influenciados pela enorme gravidade de Júpiter. Que impacto teve este planeta na formação do nosso sistema solar? A resposta é crucial para compreender nosso lugar no universo. O século XIX trouxe consigo avanços na tecnologia dos telescópios. Com instrumentos mais potentes, os astrônomos começaram a observar detalhes cada vez mais precisos na atmosfera de Júpiter. A grande mancha vermelha, que já havia sido vista por Galileu, tornou-se um ponto de interesse. O que é essa tempestade gigantesca que perdura há séculos? A curiosidade levou a uma série de perguntas que ainda não têm resposta definitiva. Entrando no século XX, a chegada das naves espaciais transformou nossa compreensão de Júpiter. Missões como Pioneer e Voyager enviaram imagens impressionantes e dados que revelaram um mundo mais complexo do que jamais havíamos imaginado. Como seria uma viagem através da atmosfera de Júpiter? As respostas a essa pergunta estavam mais perto de se tornarem realidade do que pensávamos.
Um dos marcos mais significativos foi a missão Galileu, lançada em 1995. Durante sua viagem, a sonda não apenas estudou Júpiter, mas também suas luas, revelando a existência de oceanos subterrâneos e características geológicas únicas. A curiosidade desbordante sobre Europa, Io e Ganímedes se intensificou. Poderiam essas luas abrigar vida? A busca por respostas tornou-se uma obsessão para muitos cientistas. Com a chegada do século XXI, a missão Juno assumiu o relevo, proporcionando novas perspectivas sobre a composição e estrutura do planeta. Imagine poder voar perto de Júpiter e observar suas impressionantes auroras e sua impressionante magnetosfera. A tecnologia moderna nos permite explorar aspectos que antes eram apenas sonhos. O que mais podemos aprender sobre este gigante gasoso? A história da observação de Júpiter não é apenas um relato de descobertas científicas, mas também de como mudamos nossa percepção do cosmos. A fascinação por este planeta inspirou artistas, escritores e cineastas a imaginar mundos e aventuras que transcendem nossa realidade. Como a representação de Júpiter na cultura popular influencia nossa compreensão do universo? Essa pergunta nos convida a refletir sobre a conexão entre ciência e arte. Cada avanço na astronomia tem sido como um tijolo na construção de uma grande pirâmide de conhecimento. Desde as primeiras observações até as missões mais modernas, cada descoberta trouxe uma peça fundamental para o quebra-cabeça. O que nos reserva o futuro em nossa busca para compreender Júpiter e seu entorno? A curiosidade humana é insaciável e o céu continua sendo um grande livro aberto. O interesse por Júpiter não mostra sinais de diminuir. Futuras missões estão a caminho, prometendo desvendar mais segredos sobre este planeta colossal e suas luas. A história de sua observação é um testemunho da engenhosidade humana e do desejo de explorar o desconhecido. Como nossa compreensão de Júpiter continuará a evoluir nos próximos anos? A resposta a essa pergunta é incerta, mas o que é certo é que a aventura apenas começa. Assim, a história de Júpiter é uma mistura de mitologia, ciência e exploração. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender este gigante no céu. A busca por respostas é uma viagem que nunca termina, e Júpiter continuará a ser um farol de curiosidade no vasto oceano do universo. A história de sua observação é, em última análise, um reflexo de nossa própria história como exploradores. Júpiter, o gigante gasoso, capturou a imaginação da humanidade desde tempos imemoriais. Mas, que lugar ocupa em nossa cultura? Este planeta não é apenas um objeto de estudo para astrônomos, mas também tem sido uma fonte de inspiração na literatura, no cinema e na arte. Desde contos de ficção científica até representações em obras-primas, Júpiter deixou uma marca indelével em nossa percepção do cosmos. Através dos séculos, Júpiter foi venerado e representado em diversas mitologias. Na antiga Roma, era o deus supremo, o rei dos deuses. Seu nome evoca poder e grandeza. Essa conexão entre o planeta e a divindade levou muitas culturas a olhá-lo com assombro e reverência, considerando-o um símbolo de força e proteção. Na literatura, Júpiter tem sido um protagonista em obras que exploram o desconhecido. Autores como Arthur C. Clarke imaginaram colônias humanas em suas luas, transformando o gigante gasoso em um cenário para aventuras interplanetárias. Esse tipo de narrativa nos convida a sonhar, a pensar sobre o que poderia ser a vida além do nosso planeta. Quem não desejou descobrir novos mundos e civilizações em suas luas geladas? O cinema também fez sua parte ao retratar Júpiter como um lugar de mistério e maravilha. Filmes icônicos como 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, usaram o planeta como pano de fundo para explorar a relação entre a humanidade e o universo. Essas representações cinematográficas alimentaram nossa curiosidade e desafiaram nossas ideias sobre a vida em outros mundos. Que segredos Júpiter poderia esconder em suas profundezas? No campo das artes visuais, os artistas encontraram em Júpiter uma fonte inesgotável de inspiração. Suas cores vibrantes e sua atmosfera dinâmica foram capturadas em pinturas e esculturas que convidam o espectador a contemplar a vastidão do cosmos. A arte se torna assim uma ponte entre a ciência e a emoção, permitindo-nos conectar com o extraordinário de uma maneira que vai além dos números e das fórmulas. A música também encontrou seu lugar na celebração de Júpiter. Compositores como Gustav Holst dedicaram movimentos inteiros a este planeta, em sua obra Os Planetas. Sua composição evoca a majestade e o mistério de Júpiter,
criando uma experiência auditiva que transporta os ouvintes a uma viagem através do espaço. Não é fascinante como a música pode capturar a essência de um mundo tão distante? Júpiter também tem sido um tema recorrente na educação, sendo utilizado como exemplo no ensino da astronomia. Por ser o planeta mais grande do Sistema Solar, torna-se uma excelente ferramenta para explicar conceitos complexos como a gravidade e a formação de planetas. Os estudantes frequentemente encontram em sua grandeza um ponto de partida para explorar o vasto universo que os rodeia. Não podemos esquecer o impacto que Júpiter teve na ficção científica moderna. Séries como The Expanse levaram a exploração de Júpiter à tela pequena, apresentando cenários futuristas onde a humanidade enfrenta novos desafios. Essas histórias não apenas entretêm, mas também levantam questões importantes sobre nossa relação com o espaço e o futuro da exploração espacial. Estamos preparados para enfrentar os mistérios que ainda nos aguardam? Além disso, a influência de Júpiter se estende à filosofia. Filósofos e pensadores ao longo da história refletiram sobre nosso lugar no universo, e Júpiter, com sua imensidão, convida à contemplação. Nos faz questionar nossa própria existência e o significado da vida em um cosmos tão vasto e complexo. Que papel desempenhamos neste grande teatro cósmico? A fascinação por Júpiter também se manifesta nas redes sociais, onde entusiastas da astronomia compartilham imagens impressionantes e dados curiosos sobre o planeta e suas luas. Esta comunidade global de amantes do espaço cria um senso de conexão e pertencimento, unindo pessoas de diferentes culturas e origens em torno de um interesse comum. Não é surpreendente como a tecnologia pode nos unir em nossa busca por conhecimento? Júpiter, com sua presença imponente, continua sendo um símbolo de exploração e descoberta. À medida que avançamos em nossa compreensão do universo, este gigante gasoso nos lembra que ainda há muito a aprender. A curiosidade humana, impulsionada pela história, pela mitologia e pela ciência, nos leva a olhar para cima, para as estrelas, e a nos perguntar o que mais há lá fora. Cada vez que olhamos para o céu e vemos Júpiter brilhar, nos deparamos com a mesma pergunta que nossos antepassados: que segredos o universo esconde? A busca por respostas a essa pergunta é o que nos impulsiona a continuar explorando, a continuar sonhando. Em cada canto da cultura, Júpiter se apresenta como um lembrete de que, embora sejamos pequenos em comparação com sua grandeza, nossas aspirações e sonhos podem ser tão vastos quanto o cosmos. Assim, a história de Júpiter na cultura popular é uma celebração da curiosidade humana e da busca por conhecimento. À medida que continuamos explorando e descobrindo, este gigante continuará a nos inspirar a olhar além e a questionar o que conhecemos. Quem sabe que novas histórias e descobertas nos aguardam no futuro? Você já se perguntou como Júpiter, o gigante gasoso do Sistema Solar, afeta seus vizinhos cósmicos? Este colosso não é apenas um espetáculo visual no céu. Sua imensa gravidade desempenha um papel crucial na dinâmica do Sistema Solar. Mas como é possível que um único planeta possa influenciar a trajetória de outros corpos celestes? A resposta reside em sua massa extraordinária e sua posição estratégica. Para ter uma ideia, imagine que Júpiter é como um grande ímã em um tabuleiro de jogo. Sua gravidade é tão potente que pode atrair asteroides e cometas para si, protegendo assim a Terra de possíveis colisões. Nesse sentido, Júpiter atua como um escudo protetor. Mas o que aconteceria se Júpiter não estivesse lá? A verdade é que o Sistema Solar poderia ser um lugar muito diferente, com mais impactos e potencialmente mais caos. A influência de Júpiter se estende até mesmo além de sua própria órbita. Os sutis puxões gravitacionais que exerce sobre outros planetas, como Marte e Saturno, podem afetar suas trajetórias ao longo de milhões de anos. É como se Júpiter estivesse jogando um jogo de dominó cósmico, onde um pequeno empurrão pode desencadear reações em cadeia. Não é fascinante pensar que o que Júpiter faz poderia ter moldado a história do nosso próprio planeta? Falando de asteroides, Júpiter está bem ao lado do cinturão de asteroides, essa região cheia de rochas que orbitam entre Marte e Júpiter. Sua gravidade é tão forte que pode alterar as órbitas desses asteroides, empurrando-os para o interior do Sistema Solar ou, por outro lado, enviando-os mais longe. Isso significa que, graças a Júpiter, alguns asteroides que poderiam ter ameaçado a Terra são desviados antes que possam causar problemas. Mas Júpiter não atua apenas como um protetor. Sua impressionante gravidade também pode atrair asteroides para ele, tornando-se um ponto de impacto para muitos deles.
Isso não apenas mantém o cinturão de asteroides mais seguro, mas também contribui para a acumulação de material no planeta, o que, por sua vez, impactou sua formação e evolução ao longo dos éons. A relação de Júpiter com outros corpos do Sistema Solar é como uma dança cósmica, onde cada planeta e asteroide tem seu próprio papel a desempenhar. Os cientistas observaram que, quando Júpiter se alinha com outros planetas, fenômenos interessantes podem ocorrer, como mudanças nas órbitas dos asteroides. Esse tipo de interação nos permite entender melhor como nosso Sistema Solar se formou. Alguns podem pensar que Júpiter é apenas um grande planeta no espaço, mas sua influência se estende até as luas que orbitam ao seu redor. Luas como Io, Europa e Ganímedes não são apenas fascinantes por si mesmas, mas também estão em constante interação com a gravidade de Júpiter. Isso pode causar atividade geológica, como vulcões em Io, que são impulsionados pelas forças gravitacionais do gigante gasoso. À medida que os cientistas estudam mais sobre Júpiter e sua influência no Sistema Solar, percebem que seu papel é mais complexo do que parece. Seus efeitos são sentidos não apenas na órbita de outros planetas e asteroides, mas também na distribuição de pequenos corpos celestes em todo o sistema. É como se Júpiter fosse um maestro, guiando o movimento dos planetas e asteroides em uma harmonia cósmica. Existem teorias que sugerem que Júpiter poderia ter desempenhado um papel fundamental na criação da Terra. Sua enorme gravidade pode ter influenciado a formação do nosso planeta, ajudando a atrair os materiais necessários para que se desenvolvesse. Assim, de certa forma, podemos agradecer a Júpiter por existir. No entanto, nem tudo é perfeito nessa dança cósmica. A grande gravidade de Júpiter também pode ser uma força perturbadora. Pode alterar as órbitas de cometas e asteroides que se aproximam demais, enviando-os em trajetórias imprevisíveis. Isso nos lembra que, embora Júpiter atue como um protetor, também tem o poder de causar caos no Sistema Solar. Os astrônomos continuam estudando como a influência de Júpiter se manifestou ao longo da história do Sistema Solar. A cada nova missão espacial e a cada descoberta, mais segredos sobre este gigante são revelados. Quais serão as próximas descobertas sobre seu papel na proteção da Terra e no equilíbrio do Sistema Solar? A exploração de Júpiter não apenas nos ajuda a entender sua influência, mas também nos oferece uma janela para a história do Sistema Solar. A cada avanço na ciência, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os mistérios deste incrível planeta e seu papel na dança cósmica que compartilhamos. Em resumo, Júpiter não é apenas o rei dos planetas. É uma força gravitacional que moldou o destino de muitos corpos celestes em nosso Sistema Solar. Sua influência é um lembrete de quão interconectados estamos no vasto cosmos. À medida que continuamos explorando e aprendendo sobre Júpiter, também descobrimos mais sobre nós mesmos e nosso lugar no universo. Júpiter, o gigante do Sistema Solar, não é apenas conhecido por seu tamanho colossal, mas também por sua fascinante relação com os asteroides. Mas que papel desempenha este enorme planeta no cinturão de asteroides e como nos protege? Os habitantes da Terra. A gravidade de Júpiter é como um grande ímã no espaço. Sua massa é tão impressionante que pode atrair e influenciar a trajetória de outros corpos celestes, incluindo os asteroides. Imagine que você está em uma festa muito movimentada. Se há alguém muito grande e forte na sala, é provável que todos se aproximem dele ou se afastem de seu caminho. Assim funciona a gravidade de Júpiter. Seu enorme tamanho altera o curso dos asteroides que se encontram perto dele. Mas, o que isso significa para o nosso planeta? O cinturão de asteroides que se encontra entre Marte e Júpiter contém milhares de rochas espaciais. Algumas dessas rochas são pequenas e outras são enormes, do tamanho de montanhas. Sem a influência gravitacional de Júpiter, esse cinturão poderia ser um lugar caótico, cheio de asteroides que colidiriam entre si e poderiam desviar sua trajetória em direção à Terra. De certa forma, Júpiter atua como um guardião, protegendo nosso lar de possíveis catástrofes. Não é impressionante pensar que um planeta tão distante pode ter um impacto tão direto em nossa segurança? No entanto, essa relação não é completamente um conto de fadas. Júpiter também pode desviar asteroides para o interior do Sistema Solar. Alguns cientistas acreditam que sua poderosa gravidade pode lançar rochas em direção à Terra. O que levanta a questão: Júpiter poderia ser ao mesmo tempo nosso protetor e um possível perigo? A resposta não é simples. Enquanto Júpiter pode desviar potenciais ameaças, também pode, em raras ocasiões, facilitar sua chegada. É um equilíbrio delicado que a natureza criou.
A história de Júpiter e os asteroides está cheia de surpresas. No ano de 1994, o cometa Shoemaker-Levy 9 colidiu com Júpiter, criando uma série de explosões que foram visíveis da Terra. Este evento nos mostrou como os corpos celestes podem ser influenciados pela gravidade de Júpiter, mas também nos lembrou que o planeta não é apenas um guardião, mas um lugar onde os impactos ocorrem de maneira espetacular. Além disso, a existência de Júpiter ajudou a moldar a estrutura do nosso sistema solar. A maneira como os asteroides estão distribuídos entre Marte e Júpiter deve-se em grande parte à influência do gigante gasoso. Sem Júpiter, é provável que a Terra não tivesse o mesmo tipo de ambiente estável que desfrutamos hoje. Isso nos leva a perguntar: quão diferentes seriam nossas vidas sem a presença deste colosso? Os cientistas também estão interessados nas possíveis relações entre Júpiter e os asteroides que poderiam conter materiais úteis. No futuro, poderíamos encontrar asteroides que contenham metais preciosos ou até mesmo água. Esses recursos poderiam ser a chave para a exploração espacial. A relação entre Júpiter e os asteroides é um campo fértil para a pesquisa, com muitas perguntas ainda sem resposta. A exploração do espaço nos ensinou que Júpiter não é apenas um planeta solitário. Sua interação com os asteroides e outros corpos celestes é um lembrete de que tudo no universo está interconectado. Cada descoberta que fazemos sobre Júpiter e sua influência no cinturão de asteroides nos ajuda a entender melhor nosso lugar no cosmos. A curiosidade sobre Júpiter e os asteroides também nos convida a refletir sobre o futuro. O que mais podemos aprender sobre este gigante gasoso e sua relação com os corpos celestes que o cercam? A exploração contínua de Júpiter pode revelar segredos que ainda não imaginamos. Na busca por respostas, a comunidade científica está constantemente desenvolvendo novas tecnologias e missões para estudar Júpiter e o cinturão de asteroides. Com cada nova missão, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os mistérios do nosso sistema solar. E Júpiter continua sendo um foco central nesta exploração. Então, da próxima vez que olhar para o céu noturno e ver uma estrela brilhante, lembre-se de que Júpiter, o gigante protetor, está lá, influenciando silenciosamente na dança cósmica de asteroides e planetas. Sua presença nos lembra que o universo é um lugar em constante mudança, cheio de maravilhas e surpresas. A história de Júpiter e os asteroides é apenas uma parte de um relato muito mais amplo sobre nosso sistema solar. Cada nova descoberta tem o potencial de mudar nossa compreensão e abrir novas portas para a exploração espacial. A curiosidade humana nunca para, e Júpiter é um lembrete constante de que sempre há mais a descobrir. Enquanto continuamos investigando e explorando, podemos nos sentir gratos pela proteção que Júpiter nos oferece e pelos mistérios que ainda restam a resolver. À medida que nos aprofundamos na era da exploração espacial, a relação entre Júpiter e os asteroides continuará sendo um tema fascinante que nos acompanhará em nossa jornada rumo ao desconhecido. Você sabia que Júpiter, o gigante gasoso do sistema solar, é um mundo completamente diferente dos planetas rochosos como a Terra? Muitas vezes, quando pensamos em planetas, imaginamos mundos sólidos, com montanhas, vales e oceanos. Mas Júpiter é um verdadeiro colosso que desafia nossas noções tradicionais do que é um planeta. Seu enorme tamanho e sua composição única o tornam um lugar fascinante para explorar. Os planetas terrestres, como a Terra, Marte e Vênus, são feitos principalmente de rochas e metais. Podemos tocá-los, caminhar sobre eles e, no caso da Terra, até viver. Júpiter, por outro lado, é um gigante de gás, o que significa que não tem uma superfície sólida onde possamos pousar. Em vez disso, é composto principalmente de hidrogênio e hélio, o que o torna mais parecido com uma estrela do que com um planeta. Você consegue imaginar um mundo onde não há solo firme sob seus pés, mas sim um mar interminável de gases? A diferença na composição de Júpiter e dos planetas terrestres tem um impacto significativo em sua estrutura e comportamento. Por exemplo, a atmosfera de Júpiter está cheia de bandas de nuvens que giram a diferentes velocidades, criando padrões de cor impressionantes e dinâmicos. Essas nuvens são compostas de gases que se movem a velocidades extremas, resultando em tempestades massivas, como a Grande Mancha Vermelha. Em comparação, a atmosfera da Terra é muito mais tranquila e previsível. O que aconteceria se, em vez de um céu azul claro, você olhasse para cima e visse um redemoinho de caos colorido? O tamanho de Júpiter é outro aspecto que o distingue dos planetas terrestres.
De fato, é tão grande que poderia abrigar mais de 1000 planetas como a Terra em seu interior. Isso nos leva a perguntar: como é possível que um planeta seja tão imenso? A resposta está em sua formação. Júpiter se formou nos primórdios do Sistema Solar, quando os gases e materiais estavam disponíveis em abundância. À medida que acumulava mais e mais matéria, sua gravidade cresceu, atraindo ainda mais gases e se tornando o gigante que conhecemos hoje. A massa de Júpiter também tem implicações para a gravidade do Sistema Solar. Sua enorme gravidade atua como um ímã, influenciando o movimento de outros corpos celestes ao seu redor. Isso não afeta apenas suas luas, mas também desempenha um papel crucial na estabilidade do cinturão de asteroides. Sem a influência gravitacional de Júpiter, poderíamos ver um sistema solar muito diferente. Você já se perguntou como seria a Terra sem a proteção de Júpiter? Outra diferença notável entre Júpiter e os planetas terrestres é a ausência de uma superfície sólida. Em vez de montanhas e oceanos, Júpiter tem uma atmosfera densa que se estende por centenas de quilômetros para dentro. Essa atmosfera está cheia de dinâmicas complexas, onde os ventos sopram a velocidades vertiginosas, criando um espetáculo visual que é tanto belo quanto aterrador. Imagine uma tempestade que dura séculos, com ventos que sopram mais rápido que um avião a jato. Essa é a realidade em Júpiter. A falta de uma superfície sólida também levanta perguntas intrigantes sobre a possibilidade de vida. Enquanto na Terra a vida se adaptou a um ambiente rochoso, em Júpiter teríamos que nos perguntar: poderia existir alguma forma de vida em suas camadas gasosas? Embora a ideia de que a vida possa prosperar em um ambiente tão hostil pareça absurda, os cientistas não descartam a possibilidade. Que tipo de seres poderiam flutuar nessas densas nuvens de gás? Além disso, as diferenças de temperatura e pressão em Júpiter são extremas. À medida que descemos através de sua atmosfera, a pressão aumenta e as temperaturas se tornam inóspitas. Isso contrasta drasticamente com a Terra, onde as condições são mais estáveis e favoráveis à vida. Como seriam e como se sentiriam essas mudanças se pudéssemos descer através de suas camadas? É fascinante pensar em como a ficção científica imaginou mundos semelhantes a Júpiter. Em muitas histórias, planetas gasosos são retratados como lugares exóticos, cheios de mistérios e perigos. No entanto, a realidade de Júpiter é ainda mais surpreendente e complexa. O que você faria se tivesse a oportunidade de explorar um planeta como este, cheio de maravilhas e desafios? À medida que continuamos a explorar o universo, Júpiter continua sendo um objeto de interesse para os cientistas. Suas diferenças em relação aos planetas terrestres não apenas nos ensinam sobre a diversidade dos corpos celestes, mas também nos ajudam a entender melhor nossa própria Terra. Que segredos ainda nos reserva este gigante gasoso e que lições podemos aprender com ele? Em conclusão, ao comparar Júpiter com os planetas terrestres, percebemos que estamos diante de um mundo que desafia as expectativas. Desde sua composição gasosa até sua imponente gravidade, cada aspecto de Júpiter nos convida a refletir sobre a natureza do universo e nosso lugar nele. À medida que olhamos para o céu, lembremos que cada estrela e cada planeta tem uma história única para contar. E Júpiter é, sem dúvida, um dos mais intrigantes de todos. O que aconteceria se eu te dissesse que Júpiter, o gigante gasoso do Sistema Solar, tem uma história tão fascinante quanto seu imenso tamanho? Este planeta não é apenas o maior de todos, mas também passou por um ciclo de vida que abrange bilhões de anos. Desde sua formação até o lugar que ocupa hoje no cosmos, a história de Júpiter está cheia de eventos surpreendentes e transformações extraordinárias. Em seus primórdios, há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, Júpiter se formou a partir da mesma nuvem de gás e poeira que deu origem ao Sol e aos demais planetas. Mas, como se formou um gigante gasoso em meio a um sistema solar repleto de corpos menores e rochosos? Imagine uma bola de neve rolando por uma ladeira. À medida que avança, coleta mais e mais neve ao seu redor. Assim foi como Júpiter começou a atrair gás e poeira, crescendo em tamanho e massa, até se tornar o colosso que conhecemos hoje. A história de Júpiter não se detém em sua formação. Ao longo de milhões de anos, ele foi testemunha de múltiplos eventos cósmicos. Por exemplo, você sabia que Júpiter tem servido como um escudo protetor para os planetas interiores, incluindo a Terra? Sua enorme gravidade atua como um ímã que atrai asteroides e cometas, evitando que esses corpos perigosos colidam com planetas menores. É como um grande guardião do Sistema Solar, protegendo seus vizinhos mais vulneráveis. Mas, e sua atmosfera?
À medida que Júpiter cresceu, sua atmosfera se desenvolveu de uma maneira única. Composta principalmente de hidrogênio e hélio, sua atmosfera é um lugar tumultuado, cheio de tempestades e ventos. Com o tempo, essas condições deram origem a fenômenos impressionantes, como a Grande Mancha Vermelha, que está presente há séculos. É fascinante pensar que essa tempestade gigantesca sobreviveu tanto tempo, como se fosse uma antiga testemunha da história do planeta. A evolução de Júpiter também se reflete em suas luas. À medida que o gigante gasoso se formou, capturou várias luas em sua órbita, cada uma das quais tem sua própria história. Algumas, como Io, são vulcanicamente ativas, enquanto outras, como Europa, escondem um oceano sob sua superfície. Imagine a diversidade desses mundos, cada um com suas próprias características e segredos, orbitando ao redor de um gigante que existe há éons. A magnetosfera de Júpiter é outro aspecto fascinante de sua história. À medida que o planeta evoluiu, seu campo magnético se fortaleceu, criando uma das magnetosferas mais extensas do Sistema Solar. Essa poderosa camada de proteção não apenas afeta as luas que orbitam Júpiter, mas também as auroras que iluminam seus polos, uma dança de luz que foi testemunhada por cientistas em missões espaciais. Com o tempo, Júpiter tem sido objeto de fascinação e estudo, o que nos permitiu aprender mais sobre sua natureza. As missões espaciais como Galileu e Juno forneceram dados valiosos sobre a composição e dinâmica do planeta, revelando que Júpiter não é apenas um gigante inalcançável, mas um mundo cheio de mistérios a serem descobertos. Cada nova informação que obtemos nos aproxima mais de compreender como ele se tornou o que é hoje. A história de Júpiter também levanta perguntas intrigantes sobre o futuro. Ele continuará a evoluir ou alcançará um ponto de estabilidade em seu ciclo de vida? À medida que os cientistas continuam a explorar, nos perguntamos se algum dia poderemos compreender completamente os segredos que este colosso gasoso esconde. Cada resposta que obtemos gera novas perguntas sobre seu passado e seu futuro. A importância de Júpiter transcende seu tamanho e massa. Sua existência influenciou a formação e o desenvolvimento do Sistema Solar, e sua história está entrelaçada com a nossa. Júpiter nos lembra que o cosmos está cheio de maravilhas e que há muito mais a descobrir. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando, e Júpiter, com sua rica história, continua sendo um objetivo primordial para futuras investigações. Enquanto refletimos sobre o ciclo de vida de Júpiter, é importante lembrar que cada um desses gigantescos ciclos de tempo nos permite entender melhor nosso lugar no universo. A história de Júpiter não é apenas a história de um planeta, mas também um reflexo da história da própria humanidade. Nossa busca por conhecimento e compreensão do que nos rodeia. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e ver um ponto brilhante que pode ser Júpiter, lembre-se de que está olhando não apenas para um planeta, mas para um colosso com uma história que influenciou o destino de sua família planetária. A busca por respostas sobre Júpiter e sua evolução continua, e cada nova descoberta é um passo mais em direção à compreensão de nosso vasto e misterioso universo. A ficção científica tem sido um refúgio para a imaginação, um lugar onde os sonhos e as possibilidades se entrelaçam. Júpiter, com sua imensidão e mistério, capturou a atenção de escritores, cineastas e artistas. Este gigante gasoso, que parece um colosso que observa das profundezas do espaço, inspirou relatos que vão do surpreendente ao aterrador. Mas, como Júpiter tem sido representado nessas narrativas fantásticas, uma das ideias mais fascinantes sobre Júpiter é a de um mundo cheio de vida, mas não da forma que conhecemos. Em muitas histórias, imagina-se que suas luas, como Europa, poderiam abrigar formas de vida que se desenvolvem em oceanos ocultos sob camadas de gelo. Este conceito ressoa na mente de quem sonha com a possibilidade de que a vida não seja exclusiva da Terra. E se, em vez de seres de pele verde, encontrássemos criaturas que são completamente diferentes de tudo o que conhecemos? Os filmes de ficção científica frequentemente retratam Júpiter como um lugar onde a humanidade poderia estabelecer colônias. Imagine cidades flutuantes em suas enormes nuvens, onde os humanos se adaptam a um ambiente hostil. No entanto, a realidade é que a atmosfera de Júpiter é composta principalmente de hidrogênio e hélio, o que representa um desafio titânico para qualquer tentativa de colonização. Mas isso não impede os escritores que veem em Júpiter um mundo cheio de aventuras e explorações intergalácticas. Na literatura, Júpiter aparece frequentemente como um símbolo de poder e majestade. Em algumas histórias, são atribuídas a ele características quase divinas,
como um Deus do céu que observa tudo o que acontece no universo. Esta representação remonta à mitologia romana, onde Júpiter era o rei dos deuses. Essa conexão entre o celestial e o mítico se reflete em como os autores utilizam o planeta como um pano de fundo para seus relatos. O cinema também abraçou a imagem de Júpiter. Filmes icônicos utilizaram suas impressionantes cores e padrões atmosféricos para criar paisagens visuais que deixam sem fôlego. Mas além do estético, há uma inquietante curiosidade pelo desconhecido. Que segredos guarda este gigante? Esta pergunta tem sido o motor de muitas tramas, onde exploradores e cientistas se aventuram a descobrir o que há além das nuvens. Nos videogames, Júpiter se torna um cenário onde a exploração espacial toma um novo rumo. Os jogadores se sentem atraídos pela ideia de voar através de suas tempestades e descobrir suas luas. A interação entre a tecnologia humana e os mistérios de Júpiter cria um espaço carregado de emoção e aventura. Quem não gostaria de ser o primeiro a pisar em Europa e descobrir se realmente há um oceano escondido? À medida que a ciência avança, as visões de Júpiter na ficção se tornam cada vez mais intrigantes. A pesquisa sobre suas luas, especialmente Europa, inspirou autores a imaginar civilizações avançadas sob a superfície gelada. Que tipo de vida poderia evoluir em um ambiente tão extremo? A ficção científica não apenas antecipa o futuro, mas também levanta questões que nos fazem refletir sobre nosso lugar no universo. As viagens a Júpiter, embora ainda sejam parte da ficção, têm sido objeto de debates e especulações. A ideia de naves espaciais que viajam ao seu redor e exploram seus mistérios se tornou um tema recorrente. A série The Expanse, por exemplo, pinta um futuro onde a humanidade colonizou os planetas exteriores. Essas narrativas nos convidam a sonhar com um futuro onde Júpiter não seja apenas um objeto de estudo, mas um lar potencial para a humanidade. A influência de Júpiter na ficção científica também se estende aos dilemas éticos e filosóficos que enfrentamos em nossa busca por vida extraterrestre. As histórias frequentemente exploram as consequências de encontrar vida em outros mundos, questionando o que significa ser humano em um universo tão vasto. Se encontrássemos vida em Europa, como isso mudaria nossa perspectiva sobre a Terra e nossa responsabilidade para com ela? Na música e na arte, Júpiter tem sido uma fonte de inspiração constante. Compositores criaram obras que evocam a grandeza do planeta, enquanto artistas visuais buscaram capturar sua essência em telas e esculturas. A beleza de Júpiter, com suas cores vibrantes e suas tempestades imponentes, se torna um símbolo da criatividade humana, onde a ciência e a arte se entrelaçam. À medida que olhamos para o futuro, a representação de Júpiter na ficção científica continuará a evoluir. Novas missões espaciais e descobertas científicas abrirão a porta para narrativas mais complexas e fascinantes. Que novas histórias surgirão quando aprendermos mais sobre este gigante gasoso e suas luas? As possibilidades são infinitas e a curiosidade humana não conhece limites. Júpiter permanecerá como um farol de inspiração para sonhadores e criadores por gerações. A fascinação por Júpiter nos lembra que, embora a ciência avance, nossa imaginação continua sendo um motor poderoso. Cada história, cada filme, cada exploração artística nos conecta com o mistério do cosmos e nos convida a olhar para cima, para o céu estrelado, perguntando-nos o que mais há lá fora. Nesta viagem coletiva de descoberta, Júpiter é mais do que um planeta, é um símbolo da busca constante por conhecimento e aventura. O que nos reserva o futuro em nossa busca por conhecer mais sobre Júpiter? Este gigante gasoso tem sido objeto de fascínio durante séculos, e embora já tenhamos aprendido tanto, ainda há um vasto universo de mistérios a serem descobertos. A exploração de Júpiter não se trata apenas de entender sua composição e características, mas também de planejar missões que nos permitam desvendar os segredos que permanecem ocultos. As missões espaciais têm sido como as luzes que guiam nosso caminho através da escuridão do espaço, revelando dados surpreendentes sobre este planeta. Você consegue imaginar como seria uma missão que se aprofundasse ainda mais em suas profundezas? A cada nova tecnologia que se desenvolve, portas se abrem para possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. A missão Juno, por exemplo, tem enviado dados valiosos sobre a gravidade, o campo magnético e a atmosfera de Júpiter, mas há muito mais que podemos aprender. Um aspecto crucial de futuras missões é a exploração de suas luas, que podem conter pistas sobre a existência de vida.
Europa, com seu oceano subterrâneo, é um lugar intrigante para investigar. Poderia abrigar formas de vida? A resposta pode estar em futuras sondas que sejam enviadas especificamente para estudar esta lua. Imaginar robôs exploradores nadando em seu oceano congelado é uma ideia que parece saída de um filme de ficção científica, mas a realidade está cada vez mais próxima. Além disso, a tecnologia avança a passos largos. E se pudéssemos enviar sondas que se movem mais rápido e mais longe do que nunca? Com propulsão avançada e sistemas de comunicação aprimorados, poderíamos reduzir o tempo de viagem e aumentar a quantidade de informações que coletamos. A possibilidade de criar uma rede de satélites orbitando Júpiter que transmitam dados em tempo real é algo que os cientistas estão considerando. Isso transformaria nossa compreensão do planeta e suas dinâmicas. O futuro da pesquisa sobre Júpiter também nos convida a refletir sobre a colaboração internacional. A exploração espacial é uma tarefa monumental que requer a união de mentes brilhantes de todo o mundo. Quais surpresas poderiam surgir dos esforços conjuntos de diferentes agências espaciais que decidam colaborar em uma missão conjunta a Júpiter? A cooperação poderia nos levar a descobertas que nunca teríamos imaginado. Para aqueles que sonham com a colonização de outros mundos, Júpiter representa não apenas um desafio, mas um campo de oportunidades. Embora sua atmosfera seja inóspita para os humanos, suas luas poderiam ser o ponto de partida para futuras colônias. Imaginar bases em Io ou Europa, onde os cientistas estudam a biologia e a geologia em um ambiente alienígena, é uma perspectiva empolgante que poderia se tornar realidade nas próximas décadas. A curiosidade humana é insaciável. Cada pergunta sobre Júpiter que respondemos gera novas interrogações. Por que seu campo magnético é tão poderoso? Que segredos esconde seu núcleo? Essas perguntas são o motor da ciência. A cada descoberta, percebemos o quão pequeno é nosso conhecimento em comparação com a vastidão do universo. E Júpiter, com sua grandeza e mistério, continua sendo um farol que nos guia para o desconhecido. Além disso, a educação é fundamental para o futuro da pesquisa. À medida que inspiramos novas gerações de cientistas, engenheiros e exploradores, o interesse pelos mistérios de Júpiter crescerá. Programas educacionais que fomentam a curiosidade sobre o espaço são vitais. Quem sabe? Talvez a próxima grande descoberta venha de um estudante que se apaixona pela astronomia e decide dedicar sua vida a desvendar os segredos do nosso sistema solar. No final, o futuro da pesquisa sobre Júpiter não depende apenas da tecnologia e das missões, mas também da imaginação humana. A ficção científica imaginou mundos e aventuras que, embora pareçam fantásticas, estão lançando as bases para a verdadeira exploração espacial. As histórias que contamos sobre Júpiter podem inspirar futuros exploradores a tornar o impossível uma realidade. Assim, enquanto olhamos para o céu em busca de respostas, lembremos que cada estrela e cada planeta, incluindo Júpiter, tem um papel neste vasto cosmos. A busca pelo conhecimento é uma jornada interminável. E Júpiter é apenas uma das muitas paradas em nossa travessia pelo universo. Quem sabe que segredos nos revelará no futuro? A aventura apenas começa, e o céu é o limite. A exploração do gigante Júpiter é uma viagem que nos convida a nos maravilhar e a refletir sobre nosso lugar no vasto cosmos. Ao longo deste percurso, descobrimos os segredos de seu imenso tamanho, sua atmosfera multicolorida e suas intrigantes luas. Mas por que é tão crucial continuar estudando Júpiter? A resposta a essa pergunta abre um leque de possibilidades que despertam nossa curiosidade e nos conectam com os mistérios do universo. Desde tempos antigos, Júpiter tem sido um objeto de fascinação para a humanidade. Seu brilho no céu noturno inspirou mitologias, lendas e obras de arte. No entanto, o verdadeiro valor de Júpiter não reside apenas em sua beleza, mas em seu papel como um guardião cósmico. Sua enorme gravidade atua como um ímã, atraindo asteroides e cometas que de outra forma poderiam ameaçar a Terra. Assim, ao olhar para o céu e ver Júpiter, não estamos apenas observando um planeta distante, mas também uma espécie de protetor de nosso lar. Enquanto contemplamos a possibilidade de vida em outros lugares do sistema solar, as luas de Júpiter, especialmente Europa, nos oferecem um terreno fértil para a especulação. Imagine um oceano escondido sob uma camada de gelo, um lugar onde a vida poderia ter encontrado um refúgio na escuridão. A exploração dessas luas poderia responder a uma das perguntas mais antigas da humanidade. Estamos sozinhos no universo? A ciência avançou a passos largos,
e as missões espaciais transformaram nossa compreensão de Júpiter. Cada nave que foi enviada forneceu uma nova peça do quebra-cabeça, revelando detalhes sobre sua composição, sua atmosfera e os fenômenos que ocorrem em seu entorno. Essas missões, como as de Galileu e Juno, são como exploradores que abrem caminhos para o desconhecido, nos dando a oportunidade de aprender mais sobre nosso sistema solar. A curiosidade humana não tem limites. À medida que descobrimos mais sobre Júpiter, novas perguntas surgem. Que outras surpresas nos aguardam em suas luas? Que segredos sua densa atmosfera nos oculta? A exploração de Júpiter não é apenas um exercício científico, é uma aventura que nos une a todos na busca por respostas. Cada descoberta é um passo em direção ao entendimento de nosso lugar no universo. Nesse sentido, o futuro da pesquisa sobre Júpiter é empolgante. A cada nova missão, nos aproximamos um pouco mais de desvendar seus mistérios. À medida que a tecnologia avança, também avança nossa capacidade de explorar e compreender. A possibilidade de novas sondas e telescópios nos permitirá observar mais de perto os fenômenos que ocorrem neste gigante gasoso. Por outro lado, a ficção científica desempenhou um papel fundamental na forma como imaginamos a exploração de Júpiter. Desde histórias que nos transportam a colônias em suas luas, até relatos que contemplam a vida em condições extremas, a ficção nos convida a sonhar e a nos perguntar o que poderia ser possível. Essas narrativas não são apenas divertidas. Também inspiram futuras gerações de cientistas e exploradores. A importância de Júpiter vai além do que vemos à primeira vista. Sua influência no sistema solar, sua magnetosfera e seus anéis sutis são lembretes de que nosso conhecimento sobre o cosmos está em constante evolução. O que hoje consideramos um fato pode se transformar amanhã com uma nova descoberta. Cada avanço na astronomia nos aproxima mais de desvendar a história do universo. Ao olhar para o futuro, há uma sensação de antecipação. Que descobertas nos aguardam? Quais serão os próximos passos em nossa busca por compreender Júpiter e seus mistérios? A resposta a essas perguntas é um chamado à exploração contínua e à busca do conhecimento. A curiosidade humana é uma força poderosa que impulsiona o avanço científico. A importância de continuar explorando Júpiter reside não apenas na ciência, mas no que representa para a humanidade. Cada um de nós tem um papel nesta história, pois nossas perguntas e nossos sonhos sobre o universo nos conectam em uma experiência compartilhada. Júpiter é um símbolo do desconhecido, um lembrete de que sempre há mais a descobrir. No final do dia, a exploração de Júpiter é uma aventura que transcende fronteiras e une pessoas de diferentes culturas e origens. É uma viagem que convida à colaboração, à criatividade e à imaginação. Sempre que olhamos para o céu e vemos Júpiter, lembramos que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. A fascinação por Júpiter nos impulsiona a continuar aprendendo, a continuar perguntando e, acima de tudo, a continuar explorando. Neste vasto universo, sempre haverá novos horizontes e novos mistérios a serem descobertos. Então, você está pronto para continuar explorando e aprendendo sobre o gigante do nosso sistema solar? A aventura apenas começa.